Olá, turma! Estamos dando início ao nosso curso técnico de nível médio em refrigeração e climatização da disciplina Matemática Instrumental, aula 3. Hoje vamos dar início à definição de geometria espacial. Observem aí no slide, colocamos aí um exemplo de alguns sólidos geométricos, certo? Temos a esfera, temos também aí o cone, o cilindro, mas o que vem a ser geometria espacial? É a frente da matemática que estuda a geometria no espaço, ou seja, é o estudo das formas que possuem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. No slide aí eu coloquei alguns exemplos práticos do dia a dia. Temos uma bola de futebol, que lembra uma esfera, temos uma caixinha de palito de dente, temos a lata de óleo, que lembra o cilindro, temos a casca de sorvete e temos a caixa de pasta de dentes. Antes de darmos início à definição de cada sólido geométrico, temos que estudar um pouquinho a relação de Euler. Na relação de Euler, é definido pela fórmula V menos A mais F igual a 2. Mas quem é V? V é o vértice, A é a aresta e F é a face. Observem bem no slide, temos um exemplo de um sólido geométrico. Esse sólido aí ele é um cubo, onde eu tenho, representado pela essa parte laranja, representa a face. Temos a aresta, mas quem é a aresta? É todo o contorno da face. Representamos aí pela essa linha verde, pintada de verde. E o vértice será o quê? O encontro entre as arestas, representado pela essa bolinha rosa. Poliedros convexo e côncavo. Os poliedros eles possuem nomes especiais de acordo com o número de faces, como no exemplo. Temos o tetraedro, possui 4 faces, o pentaedro possui 5 faces, o hectaedro 6 faces, o heptaedro 7 faces e o octaedro 8 faces. Observe aí no slide, eu coloquei 2 sólidos, onde o convexo, se você for observar nesse exemplo desse sólido aí da letra A, foi traçada uma linha, certo? E essa linha, ela é toda contida dentro do sólido. Já na figura B, podemos observar que quando traçarmos um segmento de reta, nem toda a reta vai estar contida dentro do sólido. Quando isso ocorrer, podemos dizer que este sólido não é convexo, certo? Agora vamos à definição de poliedro de Platão. Poliedro de Platão é denominado poliedro de Platão quando todas as faces têm o mesmo número de lados e em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas e vale também a relação de Euler. Observem aí no slide, coloquei uns exemplos, certo? E para você não esquecer quais são esses sólidos, esses poliedros de Platão, ficou um bizu, é a palavra TOD, que quer dizer o quê? O T é de tetraedro, o H é de hexaedro, o O é de octaedro e o D, dodecaedro e o I, isocaedro. Vamos agora dar início ao estudo de prisma. Mas o que vem a ser prisma e como ele se classifica? O prisma ele pode ser reto quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. E pode ser oblíquo quando as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases. Observem aí no slide. Temos o cone reto. Você pode observar que ele não possui nenhuma inclinação, certo? Em relação ao seu plano. Temos também o oblíquo. Você já pode observar que ele possui uma inclinação, certo? Em relação ao plano. Temos aí no slide o exemplo de alguns prismas, certo? Lembrando que a classificação do prisma é de acordo com a sua base. Temos o prisma triangular, porque a sua base é um triângulo. Temos um prisma quadrangular, onde sua base é um quadrado.
temos um prisma pentagonal, em que sua base é um pentágono, ou seja, a sua base é formada por sólidos que possuem, por uma figura que possui 5 lados, e temos um prisma hexagonal, e que possui 6 faces. Vamos agora às fórmulas para o cálculo de um prisma. Observem aí no slide. AL é igual a N vezes A. Quem é AL? AL é a área lateral, N é o número de arestas do sólido, e A é a área da base, certo? Temos também a área total do prisma, que é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base vezes a altura. E temos também o cálculo do volume, que é a área da base vezes a altura. Lembrando que sempre quando você for calcular a área lateral, a área total e o volume, temos que sempre observar como é que é a formação da base desse prisma. Se ele é um triângulo, se ele é um quadrado, certo? Temos aí no slide os exemplos das principais prismas e pirâmides e suas bases. Temos um prisma triangular, a base é um triângulo, tanto o prisma como a pirâmide. Temos também um prisma e uma pirâmide de base quadrangular, onde a base é um quadrado. Temos também uma pirâmide e um prisma de base pentagonal. Temos o exemplo aí, como é que ficaria a base desse sólido, desse pentágono. E temos também o prisma e a pirâmide de base hexagonal. Agora vamos à definição de paralelepípedo retângulo. O paralelepípedo retângulo, ele lembra o quê? Uma caixa de sapato. Para o cálculo de um sólido que tem esse formato, observe aí no slide como é que ficaria o nosso exemplo da caixa de sapato. Temos a diagonal do paralelepípedo, que é D igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Podemos também calcular a área total através da fórmula 2 vezes AB mais BC mais AC. E podemos calcular o volume, lembrando que o volume é dado pelo comprimento, a largura e a altura. No caso aí teremos como A sendo o comprimento, o B será a minha largura e o C será a minha altura. Aí, ou então eu posso representar como V é igual à área da base vezes a altura. Temos também o cálculo da área lateral, que é igual a 2 vezes AC mais BC, certo? Agora vamos à definição do cálculo de área de um cubo. Observem aí no slide. Temos, para o volume, será A elevado ao cubo, e para a área lateral deste cubo será 4 vezes A ao quadrado. Temos também a área total, que é igual a 6 vezes A ao quadrado. Você pode observar também que se eu pegar esse cubo e abrir ele vai ficar dessa forma aí, a planificação deste cubo. Você pode observar bem aí como é que ficaria, certo? Temos a definição de volume, área lateral e área total. Observem direitinho aí no slide. Isso vai permitir o cálculo tanto da área lateral como da área total do nosso cubo. Agora vamos à diagonal da base de um cubo. Observem aí no slide. A diagonal da base é dada por A raiz de 2 e a diagonal do cubo é igual a A raiz de 3. Agora vamos ao estudo do cilindro. O que vem a ser cilindro? Primeiramente, o cilindro ele pode ser oblíquo e pode ser reto. Oblíquos são quando as geratrizes são oblíquas às bases, e reto quando as geratrizes são perpendiculares às bases. Observem aí no slide. Se você for observar, o G ele representa a geratriz e o H a altura. No prisma oblíquo, você pode observar que ele vai possuir uma inclinação.
E da mesma forma que esse cilindro possui a inclinação, a sua geratriz a tendência a acompanhar a essa inclinação. Temos também a altura do cilindro reto, que coincide com a geratriz. Observem direitinho aí. Agora vamos ao cilindro de revolução. Imagine você pegar uma folha de papel, colar num palitinho, aquele espetinho, e se você girar, fazer um giro, nós vamos ter um cilindro de revolução, como no exemplo aí, certo? Agora, para o cálculo do volume da área deste cilindro, utilizaremos as seguintes fórmulas, onde eu tenho que saber que a base desse cilindro, ela lembra o que? Uma circunferência. E sabemos que a área da base será igual a πr ao quadrado, que é a área do círculo. Temos também a área lateral, que é igual a 2πr vezes a altura. Temos a área total, que é igual a 2πr vezes r mais a altura. Temos também o volume do cilindro, que é igual a πr ao quadrado sobre a altura. Agora vamos ao estudo de cone circular. Lá no início da nossa aula, eu mostrei o exemplo da casca de sorvete. Agora nós vamos aprender a como calcular o volume e a área deste sorvete. Agora vamos observar no slide esse cone circular, onde eu tenho a planificação deste cone, tenho a altura, tenho a geratriz e tenho o vértice. Para o cálculo do cone, da geratriz, se você for observar essa planificação aí que colocamos no slide, ele lembra um pouquinho um triângulo retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter como a hipotenusa será o G, vou ter o cateto representado pelo raio do círculo e vou ter o outro cateto representado por H, que vai ficar G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Temos também, podemos observar aí como é que ficaria a secção meridional, onde eu tenho o círculo, que é a base, de raio R, e tenho a altura, que é H, e tenho a geratriz. Ficaria da seguinte forma. 2R seria o valor do diâmetro, certo? E para o cálculo da área deste cone, tanto da área como do volume, vamos usar as seguintes fórmulas, observem aí no slide. A área da base é igual a πr ao quadrado, que é a própria área de uma circunferência. Teremos também a área lateral, que é igual a πr vezes g, onde g é a geratriz. Teremos também como área total é igual a área lateral mais a área da base. E vamos ter o volume, que é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Agora vamos à secção paralela da base de uma pirâmide. No slide aí colocamos o exemplo de uma pirâmide e suas partes, onde eu tenho a face lateral, está destacada aí para vocês observarem. Eu tenho o apótema e tenho a altura, tenho a base e a área lateral. Só observando aqui, se você for observar essa pirâmide, a face dela, lateral, lembra o quê? Lembra um triângulo, certo? Se eu pegar essa face e dividir ao meio, eu vou ter o apótema. No caso, o apótema seria eu pegar a face e dividir este triângulo ao meio. Para o cálculo da área lateral, eu vou ter PB vezes AP dividido por 2, onde AP seria o meu apótema. Teremos também, para o cálculo da área total, eu vou ter a área total é igual à área lateral mais a área da base. Vamos ter também, para o cálculo do volume, será a área da base vezes a altura dividido por 3.
certo? Lembrando que a base dessa pirâmide ela vai variar muito para o cálculo da área da base, que pode ser um retângulo, pode ser um hexágono, pode ser um pentágono, pode ser um triângulo, certo? Agora vamos ao tronco de pirâmide. Imagine o seguinte, eu pego essa mesma pirâmide e corto a ponta dela de forma paralela à sua base. Onde eu vou ter, quando eu cortar essa pirâmide, eu vou ter a base maior, base menor, vou ter também a minha altura. Observem bem aí o nosso exemplo de como ficaria. Para o cálculo da área total do tronco dessa pirâmide, eu vou ter a área da base maior mais base menor mais a área lateral. Já para o cálculo do volume, eu vou ter H sobre 3 vezes A, que é a área maior, mais a raiz de A vezes A minúsculo mais A maiúsculo. Lembrando que o A maior representa a base maior da superfície e o A minúsculo representa a base menor da superfície. Agora vamos ao estudo de esfera. No exemplo que quando iniciamos a aula, mostramos como um exemplo uma bola. Quando eu quiser calcular a área e o volume, nós vamos usar a seguinte fórmula. A área é igual a 4πr ao quadrado e o volume será 4/3 de πr ao quadrado. Agora estamos encerrando a nossa terceira e última aula e até o nosso próximo encontro presencial.